O tema da palestra é TDAH em adultos, compreensão, estratégias e o poder da neurodiversidade. E a palestrante é a doutora Silvana Paula da Silva Siqueira. Silvana é psicóloga, pesquisadora e docente, com mestrado e doutorado pela PUC São Paulo, é especialista em neurociência, neuropsicologia, terapia cognitivo-comportamental, também é fundadora do Instituto Psicológico Renovamente e, atualmente, também nossa colega de trabalho aqui na Câmara, atuando como gestora de um setor bem novo aqui na Câmara Municipal, que é o setor de gestão de saúde e segurança psicossocial. Tenho certeza que esta não vai ser a nossa única interação, né? Temos um trabalho aí para construir junto entre esse setor e a Escola do Parlamento, que vai ser muito positivo para a nossa instituição. Muito bem-vinda, Silvana, muito obrigada por ter aceitado o convite. E a palavra é sua. Aqui, tá vendo? Pronto, agora eu me acostumei já. Eu vou ficar aqui em cima, porque eu tenho que manter o meu roteiro, né? Sem o roteiro, eu vou me atrapalhar e vocês vão ficar confusos. Então, aqui eu vou colocar os meus materiais de apoio. A gente vai falar um pouquinho sobre TDAH no adulto, porque a nossa criança cresce, né, Dani? E aí, hoje nós temos aí uma demanda muito grande para compreender um pouco mais, tanto do TEA, quanto do TDAH, da bipolaridade, enfim, de diversos transtornos no adulto, quando ele começa, então, a compreender. Mas vamos lá, eu quero agradecer à Escola do Parlamento pela confiança, pelo convite para estar aqui com vocês. Quero agradecer aos alunos que estão presentes, né? Eu sou docente na Unisa e alguns alunos estão aqui nos prestigiando. Quero agradecer às colegas que já são psicólogas e que também estão aqui prestigiando. Quero agradecer a Camila também, que está representando o Instituto Psicológico no Renovamente, que também está aqui nos prestigiando, e, obviamente, todos os servidores que estão aqui curiosos para descobrir se são TDAH. Porque eu tenho certeza, né, que bate aquela coisa assim, será que eu sou TDAH? E aí eu já pergunto para vocês, hoje eu me surpreendi, eu fui conversar um pouquinho com a Dani, e nós nos conhecemos aqui hoje. E ela disse, acho que você é TDAH, né? Tá tão na cara assim? Fiquei até um pouco preocupada. Depois eu fiquei pensando, qual será o sintoma que ela identificou? Depois você vai me contar, Dani, porque o teu diagnóstico foi assertivo e por isso, né, eu deixei ali uma foto, porque eu gosto de dizer que as melhores experiências são aquelas que a gente vive na pele. Então, como uma pessoa com um diagnóstico de TDAH e um diagnóstico tardio, porque como a maioria das pessoas com a minha idade, ou um pouquinho mais, antes a gente tinha o TDAH visto como preguiça, como alguém que desiste fácil das coisas, como alguém desorganizado, como alguém grosso, né? Ai, nossa, essa pessoa é grossa, olha o que ela fala. Olha, já olha para mim, já fala, nem pensa antes de falar. E hoje a gente tem avançado muito, as pesquisas têm trazido para a gente, entregue para a gente muitas informações, e hoje a gente pode entender, então, como diferenciar. O que é falta de educação, porque um TDAH diagnosticado, às vezes ele também é mal educado. A Daniele falou uma coisa muito importante, a gente não pode olhar e dizer que tudo que um indivíduo que tem um determinado transtorno, um determinado diagnóstico, tudo que ele faz tem a ver necessariamente com aquele quadro que ele tem. Muitas vezes, uma pessoa, ela fala o que ela quer porque ela quer falar, e não é porque ela tem um problema de filtro, porque ela é TDAH. Ela simplesmente está com vontade de falar aquilo daquela forma naquele momento. E a gente precisa entender. Às vezes, o indivíduo que tem um diagnóstico, talvez, de uma bipolaridade,
ele é agressivo porque ele quer ser agressivo naquele momento. E não é a bipolaridade. Então, a gente precisa começar a ter essa sensibilidade. Nós que temos um diagnóstico, para que nós não comecemos, então, a usar o nosso diagnóstico como aquilo que vocês já ouviram falar, né? Muleta. Porque o meu diagnóstico não me faz diferente. Eu sou uma pessoa, como outra qualquer, vivendo em sociedade, e as regras e as leis se aplicam para mim também, mesmo eu tendo um diagnóstico. Pode passar, por favor. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho do TDAH, e eu preparei aqui para a gente conversar uma explicação muito dentro do que acontece na vida adulta, tá bom? Então, primeiro, ela é uma condição neurobiológica e ela vai afetar o funcionamento executivo do cérebro. Já começamos, que eu gosto de dizer bastante, que nós estamos falando de algo real, concreto, que se dá no campo biológico do indivíduo, tá bom? Então, você tem realmente um prejuízo. Ele é algo persistente, mas que começa na infância. Primeira coisa que eu gosto muito de chamar a atenção. O diagnóstico de TDAH, ele parte da ideia de que os sintomas começaram a aparecer desde a infância. Às vezes, algumas pessoas estão passando um momento da vida dela, onde naquele momento ela tem muita desatenção, ela não consegue focar, naquele momento ela está sem filtro, naquele momento ela está impulsiva, e ela pode pensar que isso é um TDAH porque os sintomas são os mesmos. Mas se ela não tinha esse comportamento, e isso começou a aparecer de 6 meses para cá, de 1 ano para cá, talvez seja uma situação específica da vida dela para esse momento, tá? Ele tem ali, então, 3 domínios principais. Primeiro, a questão da atenção. Então, o indivíduo TDAH, ele pode ser um indivíduo TDAH que tem o prejuízo na atenção. Ele pode ser um indivíduo TDAH que tem um prejuízo na hiperatividade, um excesso de hiperatividade. E no adulto, eu quero abrir um parênteses importantíssimo. A hiperatividade do adulto, ela não é a hiperatividade motora em todos os casos. Algumas pessoas, sim, vão gesticular muito, vão ter uma hiperatividade motora, mas isso não é regra. Essa hiperatividade no adulto, muitas vezes, ela acontece dentro da nossa mente. Sabe aquele pensamento que não para nem um minuto? Parece que tem um motor ali que está ligado o tempo todo. Essa é a hiperatividade. A gente vai pensar na impulsividade. Então, é inevitável que você tenha essa característica no indivíduo. E quando a gente fala da impulsividade no adulto, a gente também precisa lembrar que é diferente da impulsividade na criança. Quando você vê uma criança que ela é impulsiva, ela vai, ela já faz, ela não olha para ninguém, ela não pergunta nada para ninguém. O adulto, ele tem fator de controle social. Então, às vezes não, o diagnóstico é muito mais complicado na vida adulta, porque você já aprendeu a conter os sintomas. Você já não vai mais interromper quando o outro estiver falando, porque você é adulto. Então, você sabe que não pode fazer isso. E aí começa a ficar mais complicado, porque as pessoas acreditam que o TDAH, ele vai ser sempre uma pessoa que não vai deixar ninguém falar, que vai falar mais do que todo mundo da roda. E às vezes não é, porque essa pessoa já aprendeu a se comportar diferente. E aí a gente precisa estar muito atento a isso. Então, o TDAH não é falta de força de vontade, não é preguiça, é uma diferença real. Onde? No funcionamento cerebral. E isso afeta aproximadamente 5% da nossa população. Nós estamos falando em um número muito expressivo. 5% da nossa população. Tá? Em adultos, essa hiperatividade, como eu já disse para vocês, ela vai se manifestar principalmente na mente, nos pensamentos. Um pensamento excessivo, o tempo inteiro, a mente não para. E um sintoma físico que eu gosto bastante de contar para as pessoas é na fala. O indivíduo que tem um pensamento muito viu? Mostrei na prática para vocês. É exatamente isso. A mente está num tempo e a sua fala, ela não consegue acompanhar.
Então, em muitos momentos, esse indivíduo com diagnóstico de TDAH, no excesso de pensamentos, a fala dele começa a ter um certo comprometimento. Então, ele junta, às vezes, algumas palavras, às vezes não vem na mente como falar algo, às vezes a gente vai escrever e esquece como que se escreve. Olha outro sintoma assim, muito interessante do TDAH e que a gente só percebe no adulto. Na criança, a gente não percebe tanto, porque na criança ele se apresenta com uma forma muito diferente. No adulto, sabe quando você abre o guarda-roupa e vai escolher uma roupa e só tem camiseta preta e mesmo assim você olha e fala, qual eu vou usar? E você não consegue escolher? Sabe quando você olha para... você entra no teu banheiro e você vai escovar o teu dente e você olha para a escova e parece que deu um branco e você fica... Aí, de repente, você para. Né? Escovar o dente. É assim que faz. É como se no processo... No processo de executar as coisas é que está efetivamente o problema. O TDAH, ele não tem dificuldade para desenvolver ideias. Já vamos começar a quebrar um pouco aí do que o senso comum fala, quando a gente pensa em TDAH. O TDAH, ele não tem dificuldade para desenvolver ideias. Ele não tem dificuldade para planejar. Ele não tem dificuldade para criar. Ele não tem dificuldade para se adaptar. Não tem dificuldade para se comunicar. Ele tem dificuldade para executar. O déficit está na execução. Então, eu preciso conhecer o meu diagnóstico, porque eu preciso adequar a minha vida às minhas potencialidades e trabalhar as minhas dificuldades usando quem? Meu marido, as pessoas que são a minha rede de apoio, a minha família, os meus amigos. Todo mundo que convive comigo tem que entender quem eu sou, porque senão essas pessoas vão sofrer, porque vão ter uma percepção totalmente equivocada de quem eu sou, e eu vou sofrer porque eu não vou ter para onde correr quando eu preciso. Eu comecei a trabalhar com a Camila no Instituto, na clínica, faz mais ou menos um ano. Fez um ano por esses dias. E quando nós iniciamos a nossa parceria, eu tinha um histórico muito complicado de trabalhar com pessoas. Porque eu sou acelerada. E as pessoas trabalhando comigo ficavam um pouco, nossa, que pilha ela. E isso fez com que eu fosse me fechando para não trabalhar em equipe, para tentar sempre fazer sozinha, dar conta sozinha. Então, quando eu iniciei essa parceria com ela, eu estava extremamente cansada, porque eu puxava tudo para mim, achando que, primeiro, as pessoas não iam gostar de trabalhar comigo por conta da minha forma de ser, e segundo, eu não ia conseguir confiar em delegar, porque a maioria das pessoas com quem eu tinha me relacionado profissionalmente tinham dificuldade para entender e acompanhar o meu ritmo. Mas onde estava o problema? Nas pessoas ou em mim que não tinha o meu diagnóstico, não sabia quem eu era e não fui eficiente ao me apresentar para o outro? Estava na minha falta de conhecimento sobre quem eu sou e de capacidade de esclarecer ao outro quem eu sou. E isso vai aparecer na vida do adulto em todas as áreas, no trabalho, na área afetiva, nos relacionamentos, nas amizades. Hoje, eu tenho aqui uma amiga de bastante tempo, foi minha aluna, hoje já é formada e é minha amiga. E eu, de vez em quando, lembro que eu preciso mandar uma mensagem, porque ela é muito carinhosa e envia mensagem para mim todo dia. E eu, com a minha característica TDAH, eu demoro dias para responder a mensagem dela. Quem é TDAH sabe do que eu estou falando. E hoje eu preciso fazer um exercício. Eu preciso lembrar, eu preciso anotar, porque eu preciso me comunicar de forma mais saudável com o meio que eu faço parte. Pode colocar o próximo, por favor? Eu vou seguir agora os slides, prometo. Agora eu só vou nos slides, porque senão, não vai dar certo. Então, vamos lá. O que a gente pode observar no dia a dia, tá? Quando a gente pensa no indivíduo TDAH, isso na vida adulta. Estou focada no adulto. O critério para as crianças é diferente, tá? Então, primeiro, essa procrastinação, aquela coisa de eu vou adiando sempre tarefas que são importantes, mas esse adiar é principalmente
com coisas que não me despertam tanto interesse. É importante, mas eu não estou tão interessado naquilo. A desorganização persistente, então uma dificuldade em manter sistemas organizacionais, e desorganização que eu estou falando aqui não é bagunça, é uma desorganização, muitas vezes, principalmente para quem olha, porque para o indivíduo ele consegue se localizar no que ele está fazendo. Mas quando alguém chega perto de você, fala, nossa, como que você se acha nessa bagunça? Mas ele sabe tudo que ele tem, ele sabe tudo que está ali, sem dúvida nenhuma. Tem um colega que está rindo, assim, está com uma expressão de que isso acontece muito com ele. Estou sentindo que está vivenciando isso. A gestão de tempo é complicada, você tem um compromisso, você sabe que você tem que sair tal horas, e parece que você vai deixar para começar a se arrumar quando faltar 10 minutos. E isso é porque você gosta da adrenalina. O TDAH, ele tem essa necessidade de sentir o desafio. E, nossa, é desafiante. Eu tenho que fazer uma apresentação, um slide, e se eu começar a fazer esse slide meia hora antes da apresentação, eu vou fazer a melhor versão de slide da minha vida. Eu, Silvana. E se eu ficar uma semana inteira antes fazendo, ele vai sair muito feio. Muito feio. Eu não funciono. Esse me antecipar tira de mim esse prazer do desafio de eu tenho meia hora, eu vou conseguir? Ah, vou. Questão de honra, vou. E vai ficar muito bom. Então, a gente tem essa característica também, tá? Na questão do tempo. Os objetos desaparecendo, obviamente, mas eu digo para os meus pacientes, né? Hoje eu atendo praticamente todos os meus pacientes, eles são pacientes com diagnóstico de TDAH ou vieram para avaliação psicológica em TDAH. Essa é a minha especialização clínica no momento. E eu digo para os meus pacientes, tá, mas por que você não perde tal coisa? Por que você não esquece onde você guardou tal coisa? Porque esse esquecimento, ele faz parte de um processo que é o seguinte, a sua mente, ela guarda coisas por onde você passa. A capacidade de guardar informações de um indivíduo com TDAH é enorme. Então, você guarda muitas informações, você lembra de muita coisa, você sabe muita coisa, e toda vez que eu preciso lembrar onde eu coloquei o meu celular não, né? Porque a gente tem apego com o celular, então o celular é uma das coisas muito importantes. Mas uma chave, que eu sei que se eu perder, dá para fazer outra, dá para chamar o chaveiro. Então, quando eu tenho alguma coisa, e eu penso que essa coisa, ela não é tão importante, eu vou tirar o que de dentro da minha mente para colocar a informação de onde eu estou colocando aquela chave. Porque se a minha mente é uma caixa, e se essa caixa está cheia, para entrar algo nela eu preciso tirar alguma coisa, concorda? Eu não posso colocar mais, não cabe. Então, a gente precisa, todos os momentos, abrir espaço para informações. E o TDAH, que está com uma caixa muito cheia, ele tem dificuldade, muitas vezes, para fazer isso. Então, objetos desaparecendo é bem comum para o TDAH, né? Próximo, por favor. Outro sinal que a gente observa no TDAH é o hiperfoco seletivo. Se ele gosta, se ele quer, se ele tem prazer naquilo, ele vai focar naquilo de uma forma absurda. Não tem déficit de atenção aí, não. Não tem. Ah, mas fulano é tão esquecido, mas aquilo ele não esquece de jeito nenhum, né? Porque ele tem uma capacidade de hiperfoco. Uma impulsividade verbal, já falei disso. Então, as pessoas falam muito sobre filtro. Ah, não tem filtro. Né? Não tem filtro. O que vem na cabeça vai falar. Uma impulsividade. A regulação emocional interna, né? Quando a gente pensa nisso, também é um desafio para o TDAH.
Então, ele tem bastante dificuldade porque ele é intenso, ele se lança muito nas coisas que ele vai fazer, nos projetos, naquilo que ele acredita que é correto, e quando isso começa a funcionar de um jeito diferente, com as outras pessoas em volta, ele tem bastante dificuldade para lidar com isso. Então, aquela pessoa que ela vai, ela se entrega, ela faz tudo o que ela pode. Mas quando ela começa a perceber que os outros não estão caminhando no mesmo objetivo, no mesmo ritmo, ela começa a ficar mais chateada. Vou usar a palavra chateada, né? Vamos falar chateada. A inquietação interna, a mente não para, você está sempre pensando em alguma coisa, e quando você não tem o que pensar, quando você tem um espaço para ficar tranquilo e relaxar, você não faz. Você não gosta, você não quer, você vai arrumar alguma coisa para fazer. E aí eu abro outro parênteses para dizer que na vida adulta, muitas vezes, isso é um problema. Por quê? Porque às vezes a pessoa está com uma vida até um pouco organizada naquele momento, mas por esta característica, ela vai ter que enfiar algo novo para ela fazer, ela vai ter que se envolver num projeto novo, e isso muitas vezes pode gerar uma sobrecarga, pode gerar nela um cansaço físico e até um adoecimento. Próximo. E quando o TDAH não é reconhecido, né, o que pode acontecer com este adulto? Vamos falar dos problemas de você não ter o diagnóstico, de você não se conhecer, de você não saber quem você é na tua estrutura psíquica. Primeiro, você pode ter aí os prejuízos numa carreira, na tua vida profissional, com uma certa estabilidade, porque você tem uma alta rotatividade no emprego, isso acontece muito com o indivíduo adulto TDAH, porque ele tem um pouco de dificuldade, e a gente vai falar um pouquinho à frente por que isso acontece. As finanças costumam apresentar sinais de montanha-russa, um sobe e desce muito constante. Os relacionamentos, eles tendem a ter muita tensão, relacionamento afetivo, relacionamento no que diz respeito às tuas amizades, às relações dentro do trabalho, aquele indivíduo que começa a ter muita dificuldade para dentro de um setor, um departamento, uma empresa, se achar nas relações, nos contatos com os colegas. A exaustão constante, que eu acho que é um grande prejuízo, porque esse indivíduo começa a ficar, então, muito cansado. Isso vai provocar um esgotamento mental e até um esgotamento físico, não é só mental, físico também, né? E um problema grande com a autoestima. Eu gosto bastante de chamar a atenção para isso. Por quê? Porque a pessoa tem a sensação de que ela não consegue, de que ela não está avançando. As coisas parecem simples para o outro, mas para ela não. Então, é tão difícil para mim, e às vezes o outro está fazendo com tanta facilidade. Eu me recordo que na época da faculdade, eu tinha, assim, eu olhava os cadernos das colegas, os fichários, e eu ficava morrendo de inveja. Aqueles cadernos bonitos, aquelas anotações, coloria, sabe? Caneta diferente, de cor. E eu falava, gente, eu não consigo fazer nada disso, eu nunca consegui fazer isso. Nunca consegui. E isso era muito angustiante, porque todo mundo fazia, e fazia com facilidade. Por que eu não conseguia fazer? Mas aí, a gente precisa agora, avançando um pouquinho, pode ir no próximo, deixa eu ver se tem. A gente precisa avançar e dizer o seguinte, esse mesmo indivíduo, essa mesma Silvana, que não conseguia ter um caderno tão bonito quanto os meus colegas, que não conseguia ter uma mesa no meu escritório tão arrumada quanto dos meus colegas, que não conseguia ter uma rotina de trabalho tão parecida como era a rotina dos colegas. Era a mesma Silvana que no dia da prova, quando olhava as perguntas na folha, a minha memória trazia o momento em que o professor falou aquela informação. A minha mente trazia imediatamente
o momento em que, numa discussão, nós falávamos sobre inconsciente coletivo junguiano. Eu lembrava o momento, lembrava da fala do indivíduo falando, lembrava da discussão que aconteceu, eu lembrava dos exemplos que foram dados. E as minhas provas eram provas onde a minha média durante toda a minha faculdade foi altíssima. Porque eu entendi, mas aí vem a grande questão, eu entendi sozinha, porque eu não tive o apoio, não tive o diagnóstico, passei todo o meu ensino foi na rede pública, nunca estudei em colégio particular, então a rede pública, a gente sabe que tem muitas limitações, muita dificuldade, eu mais não tinha aula do que tinha, meus professores costumavam faltar bastante, né, da rede pública. Então, eu peguei um período muito tumultuado, eu parei de estudar, e aí eu nunca entendi, até o meu diagnóstico, por que eu larguei a escola, antes de terminar o 2º grau, na época, para ir fazer um curso de auxiliar de enfermagem, porque a lógica era eu terminar os estudos, né, e depois ir fazer uma formação. Mas a minha mente, ela confundia a forma que as coisas tinham que acontecer. Eu não tinha uma rede de apoio, não tinha uma orientação, então eu ia fazendo o que eu conseguia. E é isso que eu percebo que grande parte da nossa população faz quando a gente fala de saúde mental. Existe uma questão, existe uma característica psíquica, existe algo que precisaria ter sido investigado, diagnosticado, para que pudesse ser tratado. Mas a pessoa vai vivendo, achando que aquilo ali é só um jeitinho dela diferente de ser, empurrando com a barriga e tendo que se virar sozinha para achar as estratégias. E é muito difícil achar estratégia sozinha. Eu tive muita dificuldade, eu consegui, mas eu conheço muitos colegas que não conseguem. Eu conheço muitas pessoas que não conseguem, que elas entram na depressão, elas entram na ansiedade, elas entram e começam a desenvolver vários transtornos, várias comorbidades, porque elas não conseguem entender o que está acontecendo com elas. Então, eu parei de estudar, fui fazer o curso de auxiliar de enfermagem, e quando eu terminei o auxiliar de enfermagem, eu não consegui voltar a estudar. Porque o TDAH tem isso, né? Eu estava naquele ritmo, de repente eu saí, depois, agora eu vou fazer outra coisa. E eu fui fazer outra coisa. E eu não fui nem trabalhar como auxiliar de enfermagem. Eu larguei a escola, fiz a formação e fui trabalhar em outra área. Olha o quanto o comprometimento ele é real. E eu não tinha, e não era má vontade, não é porque eu não queria, é porque eu não conseguia. A gente precisa separar o que eu não posso, o que eu não consigo e o que eu não quero. Isso é muito importante. Então, vale dizer que dentro de um indivíduo com diagnóstico de TDAH, ou um indivíduo com suspeita de TDAH, não são só aqueles sintomas, não são só as características negativas. Vamos ver que o TDAH ele tem um lado brilhante. Ah, puxei sardinha agora, né? Gostei da palavra brilhante, gostaram? Brilhante. Olha lá, primeiro, a criatividade de um indivíduo com TDAH é altíssima. É um indivíduo com uma criatividade, porque o pensamento não linear dele vai gerar soluções sempre muito inovadoras. Tem perspectivas únicas. Enxerga as coisas de uma forma que os outros não estão vendo da mesma, mas ele está vendo. Ele consegue ter um olhar diferente e ser diferente do outro no que diz respeito às potencialidades, mas ele também consegue ser a potencialidade. Ele consegue ter também, e não são poucas. Então, a criatividade é alta. Uma outra coisa que o TDAH tem, quase que em todos os casos, uma energia contagiante. É uma pessoa que tem um jeito muito motivado, muito alegre, tem muita energia, gosta de conversar com as pessoas, gosta de interagir com as pessoas, e quando está no meio de um grupo, vai falar, vai argumentar, é bom de argumento. Brigar com argumentos com o indivíduo TDAH é difícil. Tem gente aqui que eu sei, que já sabe que é TDAH, é difícil brigar com você, não é?
Você que sabe que já tem diagnóstico, é muito difícil. No argumento, porque se for brigar, dependendo do comportamento do outro, a agressividade do outro já começa a ser um problema para o TDAH. Então, ele tem uma energia contagiante, ele tem uma curiosidade que é infinita, ele quer sempre saber por quê, para quê, o quê, né? Minha filha é diagnosticada com TDAH, ela tem 10 anos de idade, e é um absurdo, porque assim, é o tempo inteiro. Por quê, o quê, para quê, e fale-me mais, explique-me mais, diga-me mais. É muito questionador. E essa vontade, esse ato de questionar, ele vem junto com uma curiosidade de saber. Então, é uma pessoa que, por curiosidade, adquire muitos conhecimentos ao longo da vida. Tem agilidade em crises. Então, quando tem um problema, quando precisa achar uma solução, a mente é muito rápida para pensar. A mente, ela vai rápido e ela localiza. Opa, e se a gente fizesse tal coisa? E se a gente resolvesse assim? E se a gente resolvesse assado? É uma grande característica também de um indivíduo TDAH. Mas tem mais ainda, né? Ele tem uma empatia profunda. Essa empatia profunda, muitas vezes, ela não consegue ser observada pelo outro. Porque, apesar de internamente ter uma empatia profunda, o lado externo da comunicação é sempre não, mas é um pouco... É muito diferente. Por quê? Porque o déficit é na execução. Então, eu tenho a empatia, mas a empatia precisa ser executada. E o meu déficit é em executar. Ou seja, aquilo está em mim, eu sou essa pessoa, mas eu tenho dificuldade para fazer com que o outro entenda que eu sou essa pessoa. Que eu sou essa pessoa empática, que eu sei me colocar no lugar dele, porque muitas vezes a minha sinceridade, o jeito que eu falo, às vezes a bateria social é baixíssima, então as pessoas, vamos, não quero. Essa é a resposta do TDAH. E aí, quando o TDAH vai, ele chega lá, as pessoas falam, vamos embora, ele não quero. Então, esse é o indivíduo TDAH, ele não quer ir, e quando ele vai, ele não quer sair. Isso é confuso para as pessoas que convivem com esse indivíduo. Imagina, a pessoa tem que insistir para você ir. Aí você vai, aí a pessoa fala, nossa, que difícil, meu Deus, Silvana é chata, não queria ir de jeito nenhum. Aí quando você está lá, a pessoa fala, já deu hora de ir embora, vamos. Você fala, vamos ficar mais um pouquinho. Está tão gostoso aqui, está tão legal aqui, porque você muda. Os teus pensamentos, eles vão mudando muito rápido. Em 5 minutos na mente de um TDAH é como se fosse 1 hora para as pessoas em geral. Eu consigo em 5 minutos processar tanta coisa que tem hora que eu falo, pelo amor de Deus, para. A minha mente, eu preciso pedir para ela parar. Eu preciso me exercitar. A minha terapia precisa ser uma terapia que me ensine a dar limites para a minha mente, porque ela não tem limite, ela vai embora. Eu dou aula, os alunos sabem, os alunos que estão aqui não me deixam mentir. Eu digo para os alunos, olha, se eu for, não precisa falar nada, só faz assim, discretamente, que eu já vou entender o que você está dizendo para mim. Volta, professora, porque eu vou embora, eu começo, e aí eu vou juntando, uma coisa vai puxando a outra, e é isso. Mas essa é a mente do indivíduo TDAH. Mas a empatia é profunda. É uma sensibilidade emocional, é uma pessoa muito intuitiva, é uma pessoa que olha para uma situação, olha para uma pessoa e já fala, entendi. E dificilmente está errado. Dificilmente está errado. Permite conexões humanas com o outro, e por mais que tenha um jeito, às vezes, de não demonstrar tanto carinho, porque principalmente no relacionamento conjugal, esse indivíduo tem um pouco de dificuldade para demonstrar carinho, o outro fica sem saber, mas será que gosta tanto de mim quanto eu gosto dela? Porque o jeito não é dos mais, mas a conexão se torna profunda com o companheiro, porque aquele que vive junto consegue identificar o sentimento que existe na pessoa, porque a convivência vai fazer isso, tá? Então, tem essas relações mais profundas e consegue compreender a necessidade do outro também.
A resiliência é notável, então tem uma capacidade de se recuperar de dificuldades um pouco mais rápido, tem facilidade para se adaptar a mudanças, tem facilidade para estar em ambientes onde tem pessoas diferentes, com pensamentos, formas de pensar diferentes, ideologias diferentes, e ele consegue transitar no meio dessas pessoas numa boa, sem gerar e sem ter muitos problemas e muitos conflitos. Sabe respeitar, e aí vai se adaptando, vai entendendo a situação. Essa é mais uma característica muito positiva de um indivíduo TDAH. Estratégias, mas antes das estratégias, eu vou voltar nesse depois, mas eu queria um pouquinho para frente, eu queria ir nas perguntas. Pode mais um pouquinho? Pode mais um pouquinho? A volta, o anterior. Eu gostaria que vocês, né, só para a gente colocar um pouquinho isso na prática, que vocês fizessem aí, respondessem para vocês, num bloquinho aí do celular, de notas, que vocês respondessem essas perguntas, para a gente ver se alguém aqui tem que dar uma olhadinha, uma investigadinha, se talvez um TDAH possa estar presente e você não sabe o que são os sintomas, né? Então, eu vou fazer aqui algumas perguntas. E aí, vocês, cada vez que essa pergunta for sim, você vai colocar o número 1 aí na tua continha. Então, a primeira pergunta é: atraso frequente em compromissos. Quem tem, põe aí. 1. Dificuldade para iniciar tarefas sem prazo imediato. Sabe aquela tarefa que pode ficar para amanhã? E aí você tem dificuldade para fazer hoje se ela pode ficar para amanhã. A próxima pergunta: começa e não conclui tarefas com muita frequência. Principalmente se for uma coisa que você não quer fazer, que você não gosta muito. Ai, tenho que fazer, né? Próxima: perde objetos essenciais. Chave, carteira, coisinhas assim do dia a dia. Acontece muito? Coloca mais um aí. Esquece recados, compromissos, mesmo que tenha anotado. Às vezes esquece até de olhar as anotações que faz. Distrai-se facilmente com notificações e com o ambiente. Então, você está ali numa tela do teu celular, aparece aquela notificação lá em cima, acabou para você. Não importa o que você estava fazendo, você já vai fazer esta outra coisa. Olhar essa outra coisa. Se você estiver no computador, por exemplo, você está no computador lendo uma coisa e você tem que... essa palavra aqui, o que é mesmo? Abre a outra tela. Mas isso aqui, será que é verdade? Abre mais uma tela. Mas espera aí, deixa eu já aproveitar e fazer tal coisa. Abre outra tela. E quando você vê, você tem, assim, 20, 30 telas abertas no seu computador. Ou então você está fazendo uma coisa e aí você coloca a panela lá para esquentar, para dourar o alho do arroz. Enquanto isso, você acha que dá tempo de você lavar o copo que está na pia do lado. E aí que você lavou o copo e olha, mas será que não dá tempo de eu fazer isso aqui também? E aí você já faz outra coisa e quando você volta, queimou o alho. Bem comum isso, viu? Bem presente em quase todos os indivíduos TDAH. Impulsividade, interromper a fala dos outros, mas aí se você é adulto, ou melhor, você que é adulto, pense que você pode ter aprendido a não fazer isso. Então, tente olhar se você tem vontade de interromper. Porque o TDAH ele tem uma característica muito, muito dele. Ele costuma, na mente dele, terminar a frase do outro. O outro está falando, ele já terminou. O outro começou, ele já está no fim. O outro diz assim, então, eu queria falar tal coisa, ele já pensa assim, já sei o que ele vai falar. Às vezes ele acerta, às vezes ele erra, e erra feio. Dificuldade em prioridade, é isso? Em priorizar. Tem um aqui mais perto, né, gente? Eu estou sofrendo lendo lá do outro lado. Dificuldade em priorizar quando tudo parece importante. Tudo que eu tenho para fazer é importante. E eu tenho dificuldade em escolher o que é prioridade. Fazer listas de prioridade, por onde eu começo, afinal de contas. Oscila entre hiperfoco e desorganização.
Então, no momento, tem algumas coisas que é extremamente focado, extremamente organizado, e tem outras que vai largando no meio do caminho, vai oscilando nesse comportamento. Uma inquietação na mente, a mente está sempre muito agitada, não consegue parar de pensar. E aí eu coloquei várias questões, gente, porque tem muita coisa aqui que está, por exemplo, num quadro de ansiedade, que não é de TDAH, tá? Então, isso aqui depois eu vou explicar para vocês como que a gente considera essa resposta. Por isso que eu fiz questão de escrever ali mini teste de autoconhecimento, tá? Reações emocionais intensas e críticas, a críticas e rejeição. Opa! Tem dificuldade, muita dificuldade para ser criticado. Mas depende de como a crítica vem. Se a crítica vier num tom, que depois eu vou ensinar para vocês qual é o jeitinho certo para se falar com o TDAH, porque se você falar com ele do jeitinho certo, você consegue tudo que você quiser na vida dele. Tudo que você quiser dele, você tira. Você só precisa saber falar. E aí, então, quando a pessoa fala afrontando, desafiando, peitando, esse indivíduo vai ter muita dificuldade para lidar com isso, tá? Rejeição também, tem muita dificuldade para se sentir rejeitado, para sentir que o outro não... ai, nossa, será que essas pessoas... né? Então, em alguns casos, isso aparece bastante. E depende de urgência para funcionar. Aquilo que eu falei. É o meu caso. Eu tenho esse sintoma muito forte. Eu preciso que seja urgente. Eu preciso deixar virar os últimos minutos. Tem que chegar nos últimos minutos. E se eu não fizer dessa forma, não vai sair bem feito. Então, eu sou pesquisadora, né? Também faço parte de um grupo de pesquisa no Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da USP. E todos os artigos, todas as pesquisas, tudo que eu trabalho, eu sempre vou fazendo anotações, guardando na minha pasta, lá nos meus arquivos do computador. E a escrita do meu texto eu sempre deixo para o último momento. Então, quando eu sei que eu tenho que entregar amanhã, hoje é o dia de escrever. E se for amanhã à noite, amanhã é o dia de escrever. E se eu ficar tentando fazer algo diferente disso, não vai funcionar, porque eu me conheço. Tem uma colega aqui que já trabalhou comigo também, né? Nós já trabalhamos juntas, a Lisa, e nós trabalhávamos, ainda trabalho, mas muito mais na época com eventos, a mesma coisa. Chegava o dia de fazer um evento para 500 pessoas, e todo mundo olhava para mim e falava, como você não começou a organizar isso antes? E eu falava, se eu tivesse começado a organizar antes, não ia dar certo. Eu preciso fazer hoje. E eu fazia no dia do evento. Hoje eu faço formatura para 1000 pessoas. Eu começo a organizar às 8 da manhã uma festa que vai acontecer às 8 da noite. Para 1000 pessoas. E eu tenho uma excelência no resultado. Nunca tive problema, nunca tive reclamação, nunca tive... não deu certo. Porque eu funciono bem nessa urgência. Eu funciono bem nesse desafio. Adrenalina, dopamina, prazer. E o prazer faz com que o resultado seja melhor. O que eu quero dizer para vocês com isso, né, é que essas características que o indivíduo tem, elas podem todas levar o indivíduo a funcionar de uma forma normal e de uma forma boa na vida dele. Ele só precisa saber que tem e alinhar, ajustar a vida dele a essa personalidade. Agora que vocês responderam aí, colocaram o número 1, alguém não chegou a 3 pontos, levanta a mão. Olha que ótimo. Só? Então, pensando aqui, a gente vai dizer que ela tem poucos indicadores presentes de um TDAH. Praticamente, eu, como profissional, não iria iniciar o diagnóstico, a avaliação com ela. Porque para eu iniciar a avaliação, porque só a avaliação pode dizer, isso aqui não pode dizer se uma pessoa é TDAH ou não. Por favor, hein? Prestem atenção nessa informação. Isso aqui é só uma dinâmica para vocês pensarem sobre, mas isso aqui não dá conta de diagnóstico. Diagnóstico é algo muito sério e algo que faz uma mudança na vida de uma pessoa. A gente tem um sério problema de pessoas que não são diagnosticadas, mas a gente também tem um sério problema de pessoas que são diagnosticadas com o que elas não têm.
São colocados sobre elas rótulos, esses rótulos mudam a vida delas e elas não são, porque o diagnóstico não foi executado como deveria ter sido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem aqui vários estudantes de psicologia, eu sempre falo isso. Isso aqui é só para vocês saberem se precisa procurar ou não entender mais, tá? Quem fez 4 a 5 pontos? Até 5 pontos. 1, 2, 3 pessoas. 4 pessoas. Esses 4 a 5 pontos, eles trazem, sim, alguns sinais que merecem atenção. Não significa que são sinais de TDAH, mas são sinais que merecem atenção. Pode ser uma ansiedade, uma síndrome de um pensamento acelerado, pode ser alguma outra coisa. Merece atenção, vale a pena, né, conversar com a gente depois. As faculdades que estão aqui a gente tem representado o ENIAC, nós temos representado a FIG, nós temos representado a Unisa. Todos têm clínicas, essas clínicas atendem, né? Então, vamos buscar, vamos lá. 6 pontos ou mais, quem fez de 6 pontos para cima? Eita, quanta gente! Oh, não vou nem levantar minha mão, porque eu preencho praticamente todos ali. A partir de 6 pontos, a gente tem alguns indicadores que estão destas perguntas que eu fiz para vocês, alguns indicadores que estão no campo de sintomas que precisam ser observados, melhor avaliados e compreendidos, para que você possa entender o que é. Não estou dizendo que é TDAH, mas estou dizendo que são sintomas que precisam, sim, que você dê atenção. Porque, muitas vezes, não é sintoma de um transtorno, mas é sintoma de uma característica de personalidade diferente, uma característica psíquica, que pode influenciar, sim, no seu dia a dia. Então, é importante que essas pessoas, elas busquem quem, quando a gente pensa em fazer esse trabalho de identificação. Nós temos a área da psicologia e nós temos a área da psiquiatria. Eu quero, assim, me comprometi em fazer algo breve com vocês, para também não ser cansativos. A Daniela, ela trouxe para a gente um tema muito importante, um tema que envolve algo que é muito necessário para a nossa sociedade discutir. Então, eu quero que vocês saiam daqui com as ideias que ela trouxe muito vivas na memória de vocês. E, por isso, não quero estender tanto este segundo assunto, tá bom? Nós vamos ter várias oportunidades em que nós vamos continuar essas conversas. Mas, hoje, eu quero dizer para vocês o seguinte. Quando a gente pensa em TDAH, quando a gente pensa em um transtorno, quando a gente pensa em saúde mental, a gente ainda acaba construindo a ideia a partir do senso comum e, principalmente, da mídia. E, quando eu digo a mídia, eu falo as novelas que nós assistimos, as séries, os filmes, aquilo que a gente vê na internet, aquilo que a gente vê na televisão. E todas essas coisas que nós temos acesso, elas mostram para a gente algumas coisas que nem sempre são verdadeiras. E aí eu quero falar exatamente sobre a psicologia. Porque muitas vezes a gente tem a ideia de uma psicologia onde o indivíduo senta em um divã, ou deita em um divã, ou em uma poltrona confortável, e um outro indivíduo, que é o profissional da saúde mental, fica ouvindo, acolhendo, talvez até aconselhando em alguma coisa. E eu quero dizer para vocês que a psicologia, ela é muito além disso. A psicologia é um lugar onde você senta, onde você é conduzido, porque você não sabe necessariamente o que você tem que dizer, e talvez nem o que você precise. Você é conduzido por um profissional que vai entender e vai mapear a sua estrutura psíquica. Quem é você? Como você se constrói? Como você se relaciona com o outro? Quais são as formas mais saudáveis de você conseguir ter uma convivência agradável com as pessoas no seu trabalho? Quais são as formas mais saudáveis de você e eu, com todas as nossas características psíquicas, conseguirmos ter um relacionamento saudável? Conseguirmos ter as nossas finanças em ordem? Como que um indivíduo que é TDAH e que tem prejuízo na execução das coisas consegue ter uma vida funcional e uma vida saudável, como a gente merece? Porque todos nós merecemos, indiferente de um diagnóstico. O diagnóstico não nos tira do ser humano.
O diagnóstico é só uma característica que nós temos. É só um pedacinho de nós. É só uma parte do que somos. O diagnóstico não é a Silvana não é o diagnóstico. A Silvana não cabe dentro do manual de doenças mentais ou dentro de qualquer manual de saúde. A Silvana cabe dentro de uma integralidade na história dela, do todo que ela construiu. E quando você vai num profissional de terapia, num psicólogo, ele vai te ajudar a mapear quem você é a partir da sua história. E ele mapeando junto com você quem você é e as coisas que você vive, vai ficar mais fácil para você olhar a sua própria história, as suas próprias necessidades e você se ajustar, você se organizar, você se apresentar para as pessoas com quem você convive. Se você tiver um transtorno, ele vai mostrar para você as formas eficientes de lidar com esse transtorno. O que eu posso fazer, como eu devo me comportar, em que momento eu devo parar, quais os cuidados que eu tenho que ter. O papel da psicologia ele é muito ativo. E eu não posso terminar esse nosso encontro já seguindo a fala da Daniele, sem dizer para vocês que esse cuidado, esse respeito que nós temos conosco, quando nós vamos procurar nos conhecer e tratar as nossas questões, ele não pode nunca ser uma vergonha. E a gente ainda percebe que tem gente que tem vergonha, porque acha que procurar um profissional dessa área significa dizer que eu estou doente, eu sou perturbado, eu tenho uma loucura. A gente precisa desconstruir esse discurso. Então, quando você entra na terapia, o profissional vai mapear quem é você, junto com você, vai te entregar ferramentas para que você tenha uma vida mais saudável, mais funcional, vai te ajudar a olhar de fora para as suas questões, os seus problemas e as suas demandas, e vai junto com você fazer um plano prático e eficiente para que você possa alcançar os seus objetivos. E quando a gente fala do psiquiatra, também, a gente está pensando que existem condições que eu e você passamos, às vezes por um período, ou às vezes é uma condição que vai continuar prevalecendo e se mantendo em nós. Existem algumas condições que precisam de uma intervenção medicamentosa. E o trabalho do psiquiatra, alinhado com o trabalho da psicologia, ele é muito funcional e muito necessário. Então, não tenham preconceito, não tenham preocupação em procurar um psiquiatra. O psiquiatra, ele pode te ajudar, ele pode me ajudar. Existem momentos em que o nosso organismo está jogando contra nós. E é nesse momento que a medicação se faz necessária. Porque aí a medicação vai trabalhar a seu favor. Não é um problema, tá? Então, eu gostaria que vocês ficassem com a ideia de que o TDAH ele não é um indivíduo que tem dificuldades de aprender, mas ele é um indivíduo que tem uma forma diferente de absorver conhecimento. Ele precisa aprender de um jeito diferente. Ele não é um indivíduo que não consegue lembrar das coisas. Ele é um indivíduo que tem dificuldade para armazenar tanta coisa que ele quer armazenar dentro da memória dele. Ele não é um indivíduo que não tem filtro porque ele não tem empatia. Ele é um indivíduo que tem dificuldade em conter as falas porque ele tem a impulsividade. Então, ele fala primeiro e depois ele pensa, poderia não ter falado. Mas aí ele já falou, tarde demais. E não é algo que ele controle. É algo que realmente, efetivamente, ele não tem controle sobre. E a melhor coisa é ele ter um tratamento. E a melhor coisa é que se você convive com alguém assim, você também precisa ter um tratamento. Você precisa também ter informações. Você precisa também saber como lidar com essa pessoa. Essa pessoa é uma ótima pessoa, modéstia à parte, mas ela tem um jeitinho dela de ser. E se você, junto com ela, porque você gosta dela e ela gosta de você, se vocês forem buscar apoio para entender como conviver de uma forma harmoniosa, a relação com certeza vai ser a melhor da sua vida. Mas se você não fizer isso e se ela não fizer isso, vocês vão ter problemas. Pode colocar no próximo para a gente finalizar. O diagnóstico e o tratamento ele acontece a partir de uma avaliação psicológica, tá? Uma avaliação clínica completa. Essa avaliação, depois de feita, ela vai ser complementada com um processo de psicoeducação, que é ensinar para o indivíduo exatamente o que é o TDAH, como ele funciona e quais as características de tratamento. A terapia, e eu deixei ali a palavra coaching,
mesmo sabendo que às vezes tem um pouco de resistência, mas eu acho que o processo motivacional para o TDAH é muito bom. Então, a terapia cognitivo-comportamental é a mais indicada, porque vai ajudar esse indivíduo no dia a dia dele, e a medicação ela só é atribuída quando o TDAH do indivíduo está gerando prejuízos na vida dele. Então, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar para uma prova e eu não consigo. Medicação, porque eu preciso melhorar, então, imediatamente o meu foco. Mas o processo terapêutico no TDAH ele é muito eficiente. O próximo. E o poder da neurodiversidade, para a gente poder finalizar aqui, tá? Então, vamos lá, olha. Diferentes não são defeituosos. Acho muito importante a gente falar isso. O cérebro neurodivergente, ele traz uma perspectiva, ou melhor, traz perspectivas únicas, né, valorosas, tanto para as equipes quanto para a sociedade. É uma pessoa que tem um pensamento diferente, mas isso traz muitas contribuições, tá? Uma colaboração também promove uma colaboração enriquecida, né? As equipes diversas neurologicamente, ou seja, os grupos que são constituídos por pessoas que têm características diferentes, estruturas psíquicas diferentes, eles são grupos enriquecidos, porque eles têm pessoas com formas de pensar, com formas de olhar e com formas de se comportar que são distintas, mas que, quando bem trabalhadas, podem se complementar. Traz uma inovação também, que é uma inovação natural, porque não existe algo forçado nesse indivíduo, é quem ele é como ele é, e muitas vezes as contribuições dele são contribuições que trazem ali um enriquecimento e que são naturais. Ele não está fazendo um esforço. A gente ouviu a Daniele falando, essa relação com a filha, com certeza, trouxe para a vida dela contribuições naturais. A filha desenvolveu nela coisas, emoções, pensamentos, sentimentos e comportamentos que talvez ela nunca imaginasse ter. E ela desenvolveu. A partir do quê? A partir de uma relação natural com alguém que é diferente, mas não defeituoso. Adaptar os contextos é muito importante para que a gente entenda que dentro dos lugares a gente precisa, sim, deixar todos os ambientes prontos para ter pessoas de todas as formas. A gente não pode mais continuar achando que existe um padrão certo e um padrão errado. Um jeito certo de ser e um jeito errado. Então, o indivíduo é assim, é o jeito certo. O indivíduo é assado, é o jeito errado. E aí a gente separa esses dois grupos. As ovelhas negras para cá e os bons para cá. Isso não pode existir, não deve existir. E focar, né, nas forças. Olhar as características positivas, olhar as potencialidades, ao invés de já iniciar a fala sobre um indivíduo a partir das suas dificuldades, das suas limitações. Se nós começarmos, a partir de hoje, então, a olhar para as pessoas que têm uma característica diferente da nossa e procurar as potencialidades e o positivo delas, eu tenho certeza que nós vamos nos surpreender e teremos, então, relações melhores em ambientes mais saudáveis. A neurodiversidade não é sobre tolerar diferenças, é sobre celebrar e aproveitar as contribuições únicas que cada tipo de mente oferece ao mundo. Eu quero agradecer muito pela escuta de vocês, por esse momento que a gente pôde compartilhar essa informação. Quero mais uma vez dizer que aprendi aqui muito com a Daniele. Eu acho isso extremamente importante, que nós tenhamos mais momentos como esse, que a nossa casa, que a Câmara esteja cada vez mais pertinho das pessoas, que realmente constrói uma sociedade muito mais justa, uma sociedade muito mais saudável, uma sociedade muito mais feliz, né? Muito feliz. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, doutora Silvana. Foi excelente sua fala. Da mesma forma que a gente abriu na palestra da Daniele, né, um tempinho para interações, para perguntas, também vamos abrir aqui uns 10 minutinhos para quem quiser fazer perguntas, né, dar seus depoimentos. Estejam à vontade, levanta a mão, a Marina vai levar até vocês o microfone. Tudo bem? Boa tarde.
Na hora que você passou ali os slides, para correr um pouquinho, eu tive a impressão de ter visto um slide que falava sobre pessoas com TDAH e crises conjugais, alguma coisa de conjugalidade, né? E também teve um momento que você falou que me pegou, que como conversar ou como conviver com alguém com TDAH, não adianta ir, às vezes, com argumentos e acaba, às vezes, aumentando mais a discussão, enfim. Então, eu queria saber se tem algumas dicas práticas assim, de como lidar com essas questões, e talvez especificando no ambiente conjugal, para poder, de uma discussão, ser mais acolhedora e ser produtiva, sabe? Vamos lá, eu vou mostrar o slide, porque o slide tem as dicas. Pode ir mais um pouquinho. Realmente, eu pulei ele. Olá, vamos lá. A gente tem aí nos adultos uma questão muito importante quando a gente pensa no TDAH. São os conflitos conjugais. E por que eles acontecem com muita frequência? Porque você tem duas pessoas com características muito diferentes, um funcionamento muito diferente, convivendo dentro da mesma casa e administrando uma família. E isso pode gerar muitos problemas se você não identificou. Então, quando o indivíduo não sabe que ele é TDAH, ou quando o companheiro, principalmente, também não sabe que está casado com uma mulher ou com um homem TDAH, isso pode gerar muitos problemas. E o que realmente ajuda primeiro, precisa existir uma comunicação transparente quando a gente pensa no relacionamento. Então, você precisa saber quem você é, como você funciona, e o teu companheiro, a tua companheira, precisa estar extremamente ciente disso. Eu acho que o indivíduo, antes de casar, que é TDAH, ele tem que colocar isso no contrato do casamento. Tem que ter lá uma parte com uma cláusula onde ele explica que ele é TDAH, onde ele diz quem ele é, como ele funciona, se compromete a tentar ser melhor cada dia, e o outro assina que está ciente, porque realmente é uma relação que precisa ser transparente. Precisa haver acordos claros, não podemos abrir mão disso, tá? Então, assim, estabelecer rotinas visuais compartilhadas, quadro de tarefa visível funciona melhor quando você já tem aquele acordo realmente verbal. Precisa ter compaixão mútua, isso também é fundamental. Então, você precisa entender que o outro e o outro também precisa entender o que é diagnosticado com TDAH, que para o companheiro que não é TDAH é muito difícil, então você precisa ter os dois lados com muita compaixão. Eu costumo, na lista de exercício para os meus pacientes, que são casados, passar para eles algumas ferramentas como lição de casa. Então, eu peço que eles tenham 20 minutos a cada semana, onde é feita uma reunião entre marido e mulher. Uma reunião onde eles vão alinhar as expectativas e vão resolver as pendências, porque se ficar arrastando, só vai crescendo. E a gente tem um índice muito alto de divórcio com pacientes diagnosticados com TDAH. Tá? Então, as pesquisas mostram, os dados mostram um índice muito alto de divórcio com pessoas que têm TDAH, exatamente pela dificuldade da convivência. Tá? Um sinal seguro, então, precisa existir um acordo, onde, quando você precisa interromper uma conversa, existe um sinal da outra parte, que isso pode ser feito. Tá? É importante você fazer anotações das ideias que vão surgindo no meio da conversa do casal, porque se você tentar falar na hora, não vai dar certo, vai virar uma confusão. Então, você vai anotando e espera o teu momento para você poder pontuar. Distribuir tarefas, mas essas tarefas precisam ser levadas em consideração o ponto forte e o ponto fraco desse indivíduo TDAH. Então, tem coisas que o TDAH é muito bom, e aí as tarefas que ficam para ele precisam estar alinhadas a isso. Tá? E uma comunicação não violenta. Então, assim, quando eu sinto, porque preciso de, você poderia. Então, é muito importante que o TDAH faça esse treino. Que ele diga para o companheiro, olha, quando eu sinto isso, quando você fala assim comigo, você ativa isso, quando você fala desse jeito comigo, eu vou explodir, eu já vou levar tudo para o lado ruim, eu vou te atacar. Porque o TDAH tem essa característica, né? Quando ele é atacado, ele vai para o contra-ataque com muita força. E ele não vai para brincar, ele vai com força. A impulsividade faz com que ele não olhe muito as consequências, ele só fala, só faz, tá?
Então, esses acordos, eles precisam estar claros, e é importante, eu coloquei ali, ó, explicação não é desculpa. Então, não é porque você está explicando para o teu companheiro ou para a tua companheira, não é porque o outro entende que isso vai virar uma desculpa, ou para você fazer sempre, ou para você achar que está tudo bem, o outro tem que aceitar porque você é assim. Precisa existir sempre um comprometimento das duas partes, porque o indivíduo TDAH ele consegue, sim, controlar os comportamentos dele quando ele está tratado, quando ele está com a terapia dele em dia, ele consegue, tá? Então, é muito importante que você tenha essa comunicação com o teu companheiro, com a tua companheira. Não pode não ter, senão não dá, tá? E é isso. Mas a gente tem aí uma dificuldade nos relacionamentos, sim, e a gente precisa dar bastante atenção para isso. Na verdade, a minha participação não é uma pergunta, na verdade, é até como testemunho. Frequentemente, quando você tem filhos no espectro, como a Dani explicou, os pais vão atrás, né? A doutora da minha filha olhou para mim com um certo olhar assim, e falou, vamos fazer uma avaliação. E sou diagnosticada com TDAH, né, tardio, adulta, né, enfim. E algumas pessoas, quando eu falo, eu tenho TDAH, algumas pessoas me olham assim como uma forma pejorativa, uma coisa negativa. Né? E até em conversa com a doutora, que eu já tive esse prazer de conversar, ela olhou assim e falou assim, eu vejo meu TDAH como algo positivo. Né? E eu fui para pensar, olha, eu também vejo. Né? E saber e poder comunicar também, aconteceu outras situações. Por exemplo, eu sou impulsiva no falar, algumas vezes vista de forma como grosseira. E não é a minha intenção, não está na minha cabeça. Ou saio metralhando, falando um monte de perguntas, falando um monte de coisa. E, por as pessoas hoje saber que, ou num grupo, né, de amigos, de trabalho, que sabe que eu tenho essa questão, Maísa, segura. Opa, acelerei, deixa eu me acalmar. Né? Então, assim, as pessoas aprenderam a me entender e me ajudar, e, ao mesmo tempo, por eu saber, eu aprendi a aceitar quando um grupo de amigos ou alguém me sinaliza. Né? Então, houve uma melhora para mim, e houve uma melhora também para aqueles que se relacionam comigo, em entender que não é uma maldade, não é uma intenção ali de machucar. Às vezes, eu só perdi um pouquinho o controle pelo diagnóstico do TDAH, que é realmente, desde criança, eu aprendi a administrar. Né? Mas, não tratado, não acompanhado, traz prejuízo. Né? Então, eu acho muito legal o tema de hoje, de a gente se autoconhecer e o benefício de se autoconhecer, de conhecer o próximo, o quanto a gente ajuda o próximo, se autoajuda e ainda tira riquezas disso. Né? Então, eu queria colocar esse meu testemunho. Quer dizer que a doutora fez com você o que a Daniele fez comigo? Sim. Bateu o olho e falou, isso é TDAH, né? Tá bom. O colega que vai. Meu caso é parecido, né? Tardio, depois dos 30 anos, que eu fui começando a tomar noção da coisa. Até já tinha feito umas leituras, só que sem... Como é que eu vou saber, né, isso aí, né? Às vezes é bobeira, mas depois você vai vendo, tem a ver, que questionário. Aquela reportagem do Drauzio Varela, teve um fantástico muito interessante, que ele fez uma série, né? Falou do Fiuk, falou de uns figuras lá, hiperfoco e tal. Caramba. Estava indo no psiquiatra já, né? Tive uns surtos, tive umas frustrações amorosas na vida, tive, que a colega falou atrás, falo por cima várias vezes, eu tenho uma falta de noção, só que assim, é um autopoliciamento, né? Como você fala aqui, depois de adulto, não é uma irresponsabilidade, né? É um negócio, meu Deus, falei, caramba, foi mal, aí já... Mas é um caso assim, um diagnóstico e um remédio, né? Eu tinha uma dúvida, assim, até no sentido de política pública, assim, né? Relatar um negócio, assim, né? É você ter acesso à Ritalina quando você é criança, mas depois dos 18 anos você não pode mais ter acesso na rede pública.
você tem o acesso àquela guia amarela que o psiquiatra deu, né? Ele até observou TEA em mim, né? Mas eu fiz o teste neurológico e, no final, foi só TDAH mesmo. É bem mais focado para impulsividade. Daí que essa questão de remédio que eu queria colocar, ela toca muito uma questão assim, putz, será que foi por uma questão conflito político, lobby farmacêutico e tal, impediu, né, tal, pô, tudo a ver. Tipo, eu também tive um certo receio com tomar remédio novo, assim, sabe? Tipo, putz, coisa de quando você estiver mais velho mesmo, né? Só que aí é uma questão que tem que ser colocada. Tipo, vem uma lei estadual, tipo, a Lesp lá definiu, putz, não pode dar para os maiores e tal. Salvo uma lei municipal que regule, assim. Eu mudei para São Paulo há 1 ano e meio. E para obter numa UBS já não rola essa guia. Eu tenho que voltar para cá para ver com o psiquiatra aqui para arrumar a guia de Ritalina. Inclusive, acabou minha Ritalina. Acabou não pode ficar sem Ritalina. Está acabando, está quase 100 lá. Tem que dar uma resgatada. Que é um dos remédios. Eu tomo sertralina, tomo valproato de sódio. Regulador de humor e depressão, ansiedade, sabe? Porque no TDAH a gente tem muitas comorbidades. Em todos os quadros, né? A gente tem muitas comorbidades. Sim, sim. Então, o cenário de ter um diagnóstico bem recente, assim, tipo, o oficial, assim. Estava até comentando um pouco antes de vocês começarem a palestrar, né? De ter recebido documentação oficial. Fiz teste no HC, né? Um espaço lá para fazer testes neuropsicológicos, que fica ali na região da Dr. Arnaldo, lá, em São Paulo. E a partir daí eu pensei, putz, agora tem um mapa para começar a arrumar a casa, né? Isso. Então, há um certo tempo, vocês falaram de características ambientais e putz, agora eu esqueci qual outra, mas, tipo, junta tudo isso vendo como, alguns momentos, talvez eu tenha agravado as comorbidades, podemos dizer assim, e outros momentos foi mais inteiro, contido, mais né? tranquilo, né? Usei as qualidades, né, que o TDAH tem. E, bem, além disso, eu estava até com uma outra questão, mas como todo TDAH, fico esquecido. Esqueceu. Mas eu deixo para as respostas aí, vai que eu lembro. Vou fazer... Como que é seu nome? Meu nome é João Vitor, eu sou jornalista. João Vitor. E fico grato pela oportunidade Foi de ótimo falar. você falar sobre medicação, tá? A gente tem algumas questões na medicação com TDAH. Primeira questão é que todas não, mas muitas medicações, elas são estimulantes. E essas medicações, infelizmente, elas ainda são utilizadas de forma inadequada. E elas são utilizadas, muitas vezes, para outras finalidades. Então, é muito complicado a liberação para o adulto. Porque quando você tem uma criança, você sabe que ela está fazendo uso daquela medicação porque ela tem uma dificuldade de aprendizagem, um déficit de atenção, algo ali diagnosticado. Agora, o adulto, muitas vezes, eu acompanho muitos pacientes que, infelizmente, por longos períodos, usaram a Ritalina porque queriam sentir o que ela faz, usaram o Vinvance porque queriam emagrecer. Então, são medicações do TDAH que acabam sendo utilizadas para outras finalidades. E a gente ainda tem um problema com o adulto. O TDAH no adulto, ele também tem a característica do vício. Então, a necessidade da dopamina, a questão da adrenalina, muitas vezes, quando esse indivíduo não está sendo tratado e não foi ainda diagnosticado, não sabe o que ele tem, ele acaba desenvolvendo alguns comportamentos, ele começa a se aproximar mais do álcool, mais de algumas drogas, e tudo isso é uma preocupação, porque isso vai fazer parte do processo de você não ter o diagnóstico e não estar em tratamento. Então, isso também gera uma certa preocupação quando você fala da medicação, porque, às vezes, a pessoa acaba usando aquela medicação não porque tem uma recomendação médica. Ou, muitas vezes, ela faz uma consulta médica e depois só vai renovando a receita. E ela não vai fazendo o acompanhamento, o tratamento. E aí você acaba tendo uma medicação inadequada para o paciente que já não está mais fazendo efeito. Já está, na verdade, causando prejuízos e problemas. Então, é uma temática complicada. A medicação para o TDAH, especificamente nesse transtorno, é uma temática bem complicada. Mas a gente precisa falar sobre isso, porque isso é importante. Boa tarde, me chamo Isabel, sou estudante de psicologia e queria fazer uma pergunta sobre como é que a gente pode ajudar a pessoa que a gente
acha que tem TDAH e a pessoa não quer aceitar, já é adulto. É porque ela é teimosa. TDAH é teimoso. Na verdade, Isabel, isso acontece em tudo, né? A gente sempre se depara com esse problema. Como ajudar alguém que não quer ser ajudado? E não é só o indivíduo que a gente pensa que tem TDAH, é no geral. Isso é uma demanda da nossa sociedade. A nossa sociedade ela é regida por componentes onde nós temos aí uma liberdade para escolher aquilo que nós desejamos, ter acesso ou não, ser cuidado ou não, ser tratado ou não. E, às vezes, a vida das pessoas faz com que algumas decisões sejam doloridas demais. Então, talvez essa pessoa ela se recusa porque a história de vida dela fez ela temer descobrir, talvez, que ela tenha realmente um diagnóstico. Né? Às vezes, é mais fácil para o adulto não saber. É como se a gente pudesse, diante da ignorância, no sentido da falta do conhecimento, talvez a gente acreditasse que vai minimizar um pouco o problema. Mas, quando realmente isso vem à consciência, isso passa a ser uma realidade com a qual eu tenho que lidar. E, às vezes, eu acho que, nesse momento, eu não tenho como lidar. Então, é esperar o tempo da pessoa, é conversar, é ser amável, gentil, e sempre mostrar para ela que, no diagnóstico, existe a paz, né? A paz de saber quem você é, para que você possa ter uma vida mais saudável. Então, é paciência. Paciência e empatia. Acho que é isso. Essa é a melhor fórmula para se ajudar alguém. Paciência e empatia. Acho que é isso, né? Lembrou? Fala, João. O que eu ia até falar, né? Já tinha dito que eu sou jornalista, né? E fora a realidade da minha profissão, mas me pega muito, né? A condição que eu tenho, neurodivergente, me faz me preocupar muito com a possibilidade do emprego. Encontrar um emprego parece que vira um obstáculo quando eu penso na minha área, né? Mas pode ser na área de qualquer área, né? Como é que a gente consegue explorar nossas qualidades e talvez tornar isso um valor ou uma política pública, né? Como eu até perguntei para a palestrante anterior, soluções, né, que façam com que se explorem as qualidades, né, que existem no TDAH. Então, João, a terapia. Essa é a melhor resposta que eu posso te dar, porque, assim, no processo terapêutico, você vai entender exatamente quais são as suas potencialidades, você vai entender exatamente se existe aí nesse seu pensamento de tenho medo de conseguir ou não um trabalho, se existe aí uma ansiedade, que pode ser uma comorbidade dentro do TDAH, tanto a ansiedade quanto a depressão costumam ser bem frequentes. Então, você vai descobrir se você tem essa questão também, que você precisa cuidar. E, a partir daí, em terapia, você vai desenvolver um plano. Como você vai alcançar o seu objetivo? Quando você tiver na sua frente um plano claro que faça sentido para você, a sua insegurança, se você conseguirá ou não o teu objetivo, ela vai sendo desconstruída. Mas, para isso, você precisa ter um plano claro e, como TDAH, você precisa visualizar isso. Você não vive a partir do que as pessoas querem que você acredite. Você vive a partir do que você dá sentido. Então, no processo terapêutico, você vai dar sentido para algo. E, quando algo tiver sentido para você, ninguém vai te parar. E você não vai ter medo de não conseguir. Não existe chance de você não conseguir. A chance de você não conseguir está porque você ainda não visualizou você. Você ainda não visualizou onde você cabe. Você ainda não visualizou onde você se realiza, se completa e onde você encaixa como uma luva numa mão. Quando você fizer essa descoberta, e essa descoberta é a terapia. Não tem outro lugar, né? A medicação não vai fazer isso por você, seus amigos não vão fazer, mas a terapia consegue trabalhar isso. A mais indicada para TDAH é a terapia cognitivo-comportamental, tá? Gente, quando fala de terapia, existem diversas abordagens. Mas, quando a gente pensa no TDAH, a TCC, realmente as pesquisas, os estudos mostram que ela é a mais indicada. Porque ela tem uma funcionalidade excelente no comportamento e ela começa a partir do seu pensamento. Então, a TCC ela trabalha para modificar o seu pensamento e o seu pensamento diferente faz você ter emoções novas e essas emoções com esses pensamentos faz você mudar seus comportamentos. Então, o seu dia fica muito mais ajustado a quem você quer ser,
aonde você quer chegar, a quem você é de verdade. Então, a TCC é realmente o que eu mais indico. As outras, não estou dizendo que não funcionam, mas a eficiência, as pesquisas mostram a TCC. Tá bom?